eu tenho um filho de 4 anos, né, o Rafael. E aí ele estava com algumas dificuldades na escolinha onde ele ficava e tal, e nós levamos numa neuropsicóloga conhecida nossa, e ela, vamos fazer o teste, né? Os testes lá e tal, para ver se é espectro autista ou não. Rapaz, de início o choque é para os pais. Assim, como que é interessante trabalhar no diagnóstico, no tratamento e tal. Os pais, nossa, eu e a minha esposa saímos ali do consultório assim, abalados. Então, olha que a gente tem uma abertura, que a gente tem uma percepção, a gente não tem, entre aspas, esse preconceito, né? Que a gente tem aquela opinião assim. A gente dizia, se for alguma coisa, a gente já tem condições, graças a Deus, de começar a tratá-lo, enfim, desde agora. Agora, imagine quem não tem. Nossa, quando esse assunto chegou na minha família, meus pais, nossa, mãe do céu, parecia com minha sogra, o mundo acabou, entendeu? Eu falei, calma, gente. E assim, foram feitos todos os testes, não, foram outras questões que foram analisadas, não a psicóloga à época suspeitava do síndrome de Asperger, né? Que é o grau mais Está leve, né? dentro do diagnóstico de autismo, né? E aí, como que se deu tudo isso? Na verdade, ele fez as avaliações, né? E aí ele ficava numa instituição aí no CPA, né? E aí nós mudamos ele de escola esse ano, ele foi lá para o Gasparzinho, né? E ele fica integral. E a gente ia começar a desenvolver um trabalho em conjunto, até a psicóloga, neuropsicóloga, a Giane Gattais, né, que nós levamos. A Giane fez um relatório, tudo, ia começar. Mas, a princípio, todos os testes que ela fez com ele não evidenciou o caso de espectro, né, do autista, mas ela queria dar continuidade nesse acompanhamento, principalmente agora. Aí veio a pandemia. Aí veio a questão da pandemia, ele não continuou na escolinha, a escolinha voltou tem 20 dias, e a gente optou em não colocar, e não voltar, e ano que vem que ele vai voltar. Mas, assim, durante o desenvolvimento do ano, a gente foi percebendo que ele, né, vamos supor, uma coisa que ela chamava muita atenção, que era a questão da socialização dele. Como que ele é socializado? Ele é filho único neto, é o menorzinho e tal. Então, a gente foi percebendo que muitas atitudes nossas também que tava inibindo ele, a superproteção, entendeu? Aquela rede de, pequenininho, nasceu prematuro, pequenininho. Então, tudo isso a gente foi percebendo diante de toda a situação que não era verdadeiramente a questão do espectro, né? Não era o diagnóstico em si, né? Mas o conceito. Entendeu? Não, e aí a gente foi percebendo mais por esse campo do ambiente mesmo, né? Como a gente estava tratando, como a gente estava levando, como a gente estava socializando com ele. Mas os colegas estão chegando. Meninas do quarto, por gentileza, vocês conseguem colocar no grupo que é para os alunos entrarem em aula? Convidem os seus colegas, por gentileza. Podem continuar. Obrigada, Júlia. Essa questão do diagnóstico que você mencionou, de ser comum. Quantos anos seu filho tem? Ele fez 4 agora em maio, né? Mas o que a gente estava... O que a escolinha nos chamou a atenção à época, que ele tinha atividade em grupo, ele não gostava de fazer. Tinha alguma coisinha lá e ele ficava meio arredio. Tipo assim, a gente levou ele numa chegada de Papai Noel, aí aquele ambiente tinha bastante criança, só ao mesmo tempo também, ele sempre foi desde pequenininho, como eu sempre vou ao estádio, ele ia comigo de boa. Então, tipo assim, ele falava, peraí, como que no estádio também tem muita gente, tem tumulto ali, ele não estranha, e um ambiente diferente ele estranha. Então, tudo isso a gente foi analisando, entendeu? Então, ele tem 4 aninhos agora.
Fez novinho, 4 anos né? e meio, né, de maio. Essa questão do diagnóstico ser tardio é igual a gente estava falando hoje de manhã. É a questão de responsabilidade médica, né? E a gente considera também a falta de conhecimento em relação ao tratamento também, né? Porque igual hoje nós trabalhamos com ABA, né? Análise do comportamento aplicada. Quando a gente menciona para os profissionais ou alguns pais a carga horária do tratamento, né, que é de 15 a 40 horas por semana, a depender da avaliação de cada paciente, os pais ficam, nossa, mas como assim uma criança vai ficar em tratamento todo esse tempo, né? E aí foi o que a gente estava falando, que expandiu-se mais aqui em Cuiabá, no Brasil até. Você pega cidades aqui no Brasil, Mato Grosso mesmo, Sinop, por exemplo, são pouquíssimos profissionais. Hoje a gente está em falta no mercado de profissionais para atender a demanda, né? Especializados. Então, é um tratamento novo também, a gente considera muita falta de conhecimento, e além de ser um diagnóstico, assim, bem complexo, né? Igual a gente estava mencionando de manhã. Tem o déficit na questão de comunicação, mas interação social, a seletividade alimentar, transtorno do sono, fora as outras comorbidades que às vezes acompanham também, né? Então, é um assunto bem sério, mas que, graças a Deus, está expandindo, né? As pessoas estão conhecendo mais. Quando vem o conhecimento, vem qualidade de vida também, né? Uhum. Qualidade para não só, mas no questão do seio familiar, né? A partir do momento que você está diagnosticado, que você sabe o que tem para o pai, para a mãe, para a criança, para todo mundo é mais fácil de lidar com a situação, né? Que é aquilo que você trouxe bem no início, né? Quanto mais cedo essas crianças recebem intervenções, mais qualidade de vida elas vão ter, porque assim, o nosso cérebro funciona absorvendo todos os estímulos, todas as informações com muita facilidade até os 5 anos de idade, né? Depois a gente vai oscilando mais, diminuindo mais isso. Então, quanto mais cedo ele tiver esse diagnóstico, quanto mais cedo tiver tratamento, mais resultado a gente alcança. E aí a gente traz assim também, gente, não tem contraindicação à psicoterapia. Não é um tratamento medicamentoso, né? Não vai fazer mal para uma criança fazer psicoterapia, muito pelo contrário. São estímulos para desenvolver habilidades de aprendizagem como uma criança típica. Tal criança está com dificuldade no desfraude, né? Que acontece, né, nas demandas clínicas. Então, a gente vai intervindo, só que é muito mais grave, né? Muito mais severo. Nós temos um casal de amigos que a filhinha deles foi diagnosticada, né? Assim, não está concluído o diagnóstico pela idade da criança, mas eles optaram em começar o tratamento com os estímulos. Nossa, a Mariana, em questão assim de 7, outra criança, 7 meses. E assim, e a mãe, e aí o casal ainda teve 2 filhos logo após, um pouquinho menos de 1 ano, e são gêmeos, né? São 2 menininhas. Então, assim, as gêmeas põe ela no 12 também. O pessoal fala, mas será que a mais velha que está tratando vai influenciar as pequenininhas? Não, é pelo contrário, as pequenininhas, como que o convívio também, ela quer fazer igual as pequenininhas, né? E tal, assim. E eu achei muito bacana a época, quando a gente conversou com esse casal de amigos, a gente incentivou bastante eles buscarem o tratamento, né? Buscar essa questão da terapia, do incentivo, do estímulo, da estimulação. Nossa, a criança hoje é bem diferente. A gente tem ganhos muito significativos, muitos mesmos. E trazendo para essa convivência dos pais, é algo tão sofrido, assim, porque claro que a gente tem as demandas de irmãos que ajudam muito, né? Porque o irmão imita muito o outro irmão, né? Mas também tem aquela outra questão assim, nossa, será que eu vou ter outro filho e vai vir com diagnóstico também, sabe? Então tem um sofrimento tão grande por trás de tudo isso. Boa noite. Boa noite. Eu estava ouvindo o Luiz falar, e eu trabalho na área, só que eu sou assistente social.
Eu trabalho com pacientes especiais e os médicos recomendam os pais a ter outro filho. Vários casais já nos relataram sobre isso, que eles recomendam, e muitos são, sim, até as crianças já são maiores, 7, 8 anos, quando o irmão nasce, e são eles que estimulam o irmão. Sim. Outra sim. situação que eu estava ouvindo vocês colocarem, essa questão, eu já ouvi de diversos profissionais, em palestras, em locais, que essa questão do autismo, muitas vezes os pais falam, eles me deram um diagnóstico errado, diagnosticaram como autismo, mas depois lá na frente não era. Mas os profissionais, eles falam que muitas vezes eles já colocam como autismo para que ele comece esse tratamento logo, e continuam a investigação. Se lá na frente for uma situação diferente, pelo menos ele não perdeu aquele tempo. Ele já começou o tratamento em um tempo, já foi estimulado desde o começo. Sim. E é exatamente isso que a gente estava falando anteriormente, antes de você entrar, né? Hoje em dia está mais acessível isso, essa questão do diagnóstico. E, assim, até peço para vocês estar ajudando a conscientizar isso, né? A buscar compartilhar mais sobre o autismo, porque é uma condição humana, claro, que não tem cura, mas, gente, nós temos resultados grandiosos com crianças, assim, que é possível ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Claro que muitos deles têm umas readaptações, umas adaptações no dia a dia, né? Porque eles não serão 100%, né? Claro, nem nós mesmos somos, nós temos nossos déficits também. Eu, por exemplo, tenho mania de estralar meus dedos o tempo inteiro. E eles não são diferentes, eles também têm essas questões de autorregulações, né? Esses déficits. Então, de trazer esse movimento de conscientização, hoje eu até estou à frente de alguns movimentos sociais. Início do ano eu criei o projeto Mundo Colorido, para a gente levar as crianças para o parque, né, para promover tanto esse movimento de crianças com autismo expostas à sociedade, para tirar aquele tabu de que crianças autistas são muito inteligentes, que a gente tem, a maioria são graus severos, na verdade, e também de oportunizar a interação social para elas de um ambiente livre, né, sem controle, sem umas intervenções diretas. E aí, para a gente trazer esse movimento, trazer para a discussão, para facilitar esse diagnóstico precoce, que a gente sabe que as crianças têm mais benefícios, né? Acabam se desenvolvendo mais na idade inicial, né? Até os 5 anos de idade. E hoje é muito comum, se vocês forem olharem para o campo social de vocês, eu tenho uma prima com diagnóstico de autismo, meu vizinho, eu vi tal fulano na loja, ele parecia ser autista. Que dia foi? Sexta-feira mesmo eu estava comprando os brinquedos para a campanha que a gente fez agora do Dia das Crianças. E aí eu conversando com a mulher na fila, né? Falei assim, você segura meu lugar aqui rapidão que eu só vou buscar um brinquedo ali e já volto. Ela, não, tudo bem. Aí eu voltei e fui contar para ela, né, que eu estava fazendo a campanha, porque eu estava tão feliz que a gente teve um resultado melhor do que a gente esperava. E aí eu falei que estava fazendo a campanha para as crianças no autismo, né, e tudo. Um rapaz já chegou nas minhas costas e, moça, eu ouvi você falar sobre autismo, eu tenho um filho com autismo no grau leve. Aí eu falei, gente, eu tô numa fila falando sobre o assunto e já chegou uma pessoa. Então, assim, graças a Deus, essas pessoas estão se sentindo mais acolhidas, né, mais expostas, com mais vontade de trazer, de ser ajudada, e aí o filho dele hoje em dia já é acompanhado também. E aí ele falou assim, eu achei legal sua iniciativa de fazer as campanhas e eu quero seu contato para a gente estar participando mais também, né? E assim, a nossa ideia inicial com a campanha foi de levar brinquedos para as famílias carentes que não têm condição de comprar um brinquedo para o filho, mas, na verdade, tem uma correlação com uma mobilização de consciência também, né? De levantar a questão do autismo. O que é autismo? Tem tratamento? Como que funciona esse tratamento?
né? Gente, alguém tem alguma dúvida? Cal, Alguma contribuição? se apresenta, fala o que você anda fazendo, fala o público que você está trabalhando, né? Fala mais ou menos aí um pouquinho da tua atuação. Então, gente, meu nome é Cauana Gonçalves, né? Eu sou psicóloga. Eu trabalho na área com autismo há 2 anos. Isso. Eu fiz especialização em análise do comportamento aplicada, intervenções precoces no autismo pelo modelo Denver, da Maíra Gaiato, em São Paulo. Participei de alguns congressos, alguns cursos também de intensivo, de 3 dias, 1 semana. E acabei de concluir a pós-graduação em avaliação psicológica também, que é uma área que eu tenho me dedicado atualmente, né, para estar ajudando esses profissionais a fecharem o diagnóstico, então, a partir de aplicações de testes, enfim. Então, hoje eu atuo bastante na parte prática, né, das intervenções, acompanhando alguns pacientes, né. Sou proprietária da Clínica Origami, lá a gente tem alguns profissionais da área da psicologia mesmo, e pedagogia, né? E aí a gente faz parceria com algumas outras instituições que tem musicoterapeuta, que tem psicomotricistas, fisioterapeutas, enfim, porque o tratamento do autismo, como eu mencionei, a gente trabalha com carga horária intensiva, né? A própria literatura da análise do comportamento aplicada orienta a gente a estar trabalhando entre 15 a 40 horas com cada criança. Então, aí a gente está precisando de outros profissionais para estar auxiliando também, visto que é um diagnóstico bem complexo e eles vêm com alguns déficits motores, linguagem, que é um assunto que a gente vai falar aqui bastante, né, Dani? Seletividade alimentar, enfim. E é nisso que eu tenho buscado me especializar atualmente, né? Então, tem 2 anos que eu estou estudando nessa área. E aí, início do ano, para eu sair um pouco da prática interventiva, eu decidi estudar para as avaliações neuropsicológicas também. Então, atualmente, eu estou fazendo as avaliações voltadas para a área do autismo também. E é isso. Tudo isso, né, amiga? Cauana, eu não peguei o começo. Qual é a cidade? Cuiabá. Cuiabá. Bom, você que inicia falando sobre a linguagem, eu acho que você já pega um gancho do que a gente introduziu. O meu áudio da aula dessa vez brecou, né, gente? Saiu sem áudio. O meu vídeo saiu sem áudio. Mas a relação deu errado. E aí eu vou usar nós vamos usar essa aula de referência, né? Mas, assim, explica um pouquinho para eles, porque, assim, o que eu trouxe no vídeo inicialmente? O que eles já tinham visto dentro de uma norma, né? Como é que faz o processo de aquisição de linguagem, né? Como é que se dá essa construção, então, de analogias e metáforas para a norma, né? E aí, dentro desse texto que eu disse para você, que me deixou bem pensativa, você falou, não, Dani, pode ser por isso, né? Ele me traz, então, né, aquilo que eu tinha dito. E eu não sei, Cal, porque eu não sei mesmo. Foi o que eu falei pro Luiz. Eu falei, gente, vamos pensar em trazer uma pessoa que compreende disso, porque ela já está ali, tá lidando com o fenômeno, ela pode falar, bom, hoje tem literatura que tem esse viés, que tem esse outro, o que a gente mais utiliza, o que é mais consonante com a prática, sabe? Uhum. E aí ele cita aquilo que eu disse, né, dessa compreensão no campo das metáforas e das analogias para os atípicos, então, seriam o quê? Essas metáforas primárias. Então, até eles teriam mais facilidade desse domínio dessas metáforas primárias a partir da construção da vivência deles, né, sensório-motora. Mas que ele considera também que, né, as metáforas mais complexas, como ele chama, embora se tenha no repertório do autismo, e aí você que sabe, né, qual que é, que grau que é e tal, é mais difícil a aquisição. Fala pra gente, faz um link aí com o que você vem trabalhando, como é que tu percebe isso, como que se é possível realizar o trabalho
É nesse formato, enfim? Então, dentro do que nós havíamos discutido, né, na aula de manhã, você mencionou que vocês estavam estudando processos psicológicos básicos, e aí quando a gente pensa na parte de desenvolvimento humano, a gente consegue linkar com todas as questões, né? Faz correlação com tudo. Então, assim, o diagnóstico de autismo, a parte de linguagem, na intervenção prática, a gente já inicia com as análises clínicas o quê? A criança estabelece contato visual, que é uma comunicação não verbal. Quando eu estou me comunicando aqui com você, você consegue ter uma análise da minha expressão facial. Uhum. Então, a criança tem uma atenção compartilhada, que já é uma outra questão dos processos psicológicos, né? A criança tem percepção do ambiente, a criança tem memória cognitiva, o cognitivo dela é preservado. Na avaliação psicológica, a gente consegue observar isso. Curiosidade de professora. Qual que é a memória, que memória que você vê que é mais preservada? Por exemplo, eles captam mais rápido, quando a gente estava estudando os processos de memória, por exemplo, então, memória a curto prazo, memória de trabalho, memória a longo prazo, né? Como é que vocês conseguem fortalecer, não sei se é possível isso, fortalecer a memória de longo prazo? Pela repetição. O que nós trabalhamos? A gente trabalha a partir dos princípios da análise do comportamento aplicado, que é testagem, observação, reforço. Testagem, observação, reforço. Então, quando a gente vai instalar um comportamento em uma criança no diagnóstico de autismo, a gente já conversa com os pais. Olha, ansiedade aqui não funciona. E nem fidedignidade, não tem nada 100% aqui. Porque o que funciona para tal fulano não significa que vai funcionar para tal ciclano. A gente tem os marcos do desenvolvimento, que dá subsídio aos planos de intervenção, que aí vai entrar contato visual, o babá, a comunicação não verbal, para depois vir as palavras, para depois vir as frases. Mas a gente não consegue falar assim, olha, seu filho vai falar. Né? A gente consegue estimular, né, aplicar intervenções com um tempo de 3 a 6 meses para ter um comportamento, entende? Sim. Então, e é muito relativa essa questão da memória pelo grau da criança, entendeu? Sim. Mas, como eu mencionei de manhã, nesse tempo que eu tenho atuado, eu peguei uma criança de autismo leve, de altas habilidades. Uma criança. E aí eu falaria para você que ficaria entre 3, 4 a grau mediano, assim, sabe? A maioria que chega na clínica pra gente é sem fala nenhuma, não fica sentado de jeito nenhum, se autorregulando o tempo inteiro, concentração muito baixa. Então, assim, muitos são graus leves mesmo. Sim. E aí, voltando para o que a gente estava falando, lá do contato visual, que a gente vai fazendo a aplicação das escalas de desenvolvimento para a gente ter um parâmetro de aplicação das escalas para fazer o plano de intervenção, de tratamento, a gente avalia desde essa questão do contato visual, a questão do brincar, né, dos jogos funcionais, porque às vezes uma criança entra no meu consultório e fica só fazendo isso aqui, ó. Ou pega uma rodinha de um carro, eu tô sem brinquedo aqui, mas pega a rodinha de um carro e fica rolando. Então, as intervenções vêm para auxiliar desde uma comunicação não verbal, né, que é os gestos, que é contato visual, que é o sentar, que é o esperar, aos jogos, que aí os jogos vão auxiliar a interação social, né, e aí isso está correlacionado à linguagem, que é o que nós falamos de manhã. A nossa comunicação em geral, para você ter uma compreensão das minhas ideias, das minhas expressões, enfim, é com a linguagem, né?
Sim. funcional. Então, é uma dificuldade muito grande para eles. Nem todos desenvolvem isso. Hoje, quando a gente consegue uma criança a desenvolver a ponto de mamãe, eu quero comer, mamãe, eu quero dormir, nós ficamos extremamente felizes. Muito mesmo, porque são as necessidades básicas do sujeito. Entende? Sim, sim. Agora, para eles chegarem a análise, que é criar histórias, que, por exemplo, esse paciente que eu acompanho hoje, que está no diagnóstico de autismo leve, eu tenho trabalhado bastante essa questão de metáfora e analogias. Menino, uma cobrinha na minha mão, assim, ó, fugindo, porque para ele não é inteiro. É um ABCD na frente ali, lendo o tempo inteiro, entendeu? Então, para eles, a interação que para a gente que está nessa área, sabe que é muito importante a interação, que não adianta a gente dominar todas as teorias do mundo e não ter um filtro social, que a gente precisa se relacionar, que também aprende através das interações. É muito difícil, é um custo de resposta muito alto. Então, eu imagino essa criança, e assim, muitos pais vêm com diagnóstico também, né? E é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla com esses pais, assim, olha, seu filho é muito inteligente, ele está fora do espectro, né? Porque ele sai do diagnóstico, mas fica com características. Mas eu fico preocupada com a socialização dele, porque o menino vai chegar na adolescência e vai falar só de A, B, C, D, livros, letras e letras, entendeu? E Cal, Então, é muito difícil de trabalhar isso. não sei como é que você se tem isso, por exemplo, como é que vocês trabalham, mas, por exemplo, numa das aulas que eu dei, a gente fala muito do componente de afeto, né, no aspecto de aprendizagem, no aspecto, enfim, né, que media aí uma série de coisas, né, a própria interação, ela é vinculada com afeto, né, a aprendizagem vinculada com afeto, como é que vocês conseguem, como é que isso é colocado dentro, sabe, da estimulação, não sei, isso, porque vocês estão ali uma carga horária grande com eles, né, enfim, como é que vocês trabalham isso? Claro que tem pacientes, assim, que são muito difíceis, mas, assim, o que eu tenho conversado muito com a equipe é assim, se você é muito desgastante para você, se é muito custoso sustentar, pede para sair do caso, né? Porque você tem que ter, não é um amor pela profissão, é um amor pelo paciente, é um amor por aquela família. É um vínculo, quando você né? Não consegue, é um vínculo, exatamente. Quando você não consegue se conectar com aquela criança de maneira positiva, você chega no atendimento já desgastado, então você não consegue transferir aquele prazer, aquele... E outra coisa que se correlaciona com isso também, com o que eu falei para você, é a questão da participação dos pais também. Porque independente de ter um diagnóstico ou não, que é uma crítica que eu faço em geral, assim, nenhuma criança minha faz um tratamento de 40 horas, porque para mim não tem cabimento uma criança ficar 8 horas por dia com profissionais e os pais trabalhando, ou os pais em acompanhamento para lá e para cá, e o papel dos pais? Cadê o afeto dessa criança no contexto familiar? Fica lá no carro esperando a criança subir. Então, eu faço link com essas duas coisas, tanto do profissional se sentir bem, atender aquela criança, e aí tem uma outra questão, porque como a gente atende essas crianças todos os dias, praticamente, você se apega muito, 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 muito mesmo, E aí, você fala, gente, peraí, eu tenho que frear aqui e lembrar do meu lado profissional, porque eu não sou tia, não sou mãe, não sou... E aí, não, vem aqui, pai, é você que precisa fazer isso daqui, porque a gente acaba se apegando muito. Então, Cauê, isso me fez pensar, por exemplo, com uma das mães, né, esse componente afetivo, já que tu trouxe isso, e o quanto vocês manter esse distanciamento que é saudável, que mantém, que sustenta esse vínculo, mas que ele não se confunde com outros papéis que você exerce na vida. Você, de alguma maneira, isso pode interferir no processo, por exemplo, de tratamento, sabe, assim, isso que você está trazendo, fala assim, bom, tenho que me manter uma distância que é segura para manter esse vínculo, que eu consiga fazer a intervenção,
né? Mas que eu consiga manter o afeto, para que isso, de alguma maneira, não crie sistemas de aliança. Fiquei pensando muito num caso. Sim, sim. É muito. Hoje eu tenho uma mãe assim que extrapolou a relação de vínculo comigo. Foi um dos primeiros pacientes que eu comecei a atender. E hoje nós trocamos presente no dia de aniversário. Ela me chama para jantar, né? Enfim. Ela até brinca, Cauana, eu vou te levar na nossa viagem de final do ano pra você cuidar de tal fulano. Falei, não, cara, aí já é demais, né? Já extrapolou todos os limites, não tem jeito. Mas aí o que eu fiz nessa situação específica? Porque, de fato, é um paciente que eu me apeguei muito emocionalmente, porque ele é um anjo, e também por causa da relação familiar, porque são pais muito acolhedores, muito tranquilos mesmos. Só que eu, particularmente, em relação ao trabalho, eu sou muito sistemática, assim. As coisas para mim em relação ao trabalho é muito pontual. E com os pais também não são diferentes, mas assim, quando eu sinto que eu tenho dificuldade com alguma abordagem, aí eu coloco a pessoa que atende o paciente comigo para fazer as pontuações. Porque com a carga horária que a gente trabalha, eu nunca consigo atender um caso sozinha, entendeu? Eu sempre atendo com mais de um profissional. Assim, tal fulano, eu tenho uma relação muito próxima dela, ou eu não estou sabendo, porque a gente tem nossas peculiaridades também, né, enquanto pessoa. E eu acho que a gente sempre vai ter, a gente pode ter 20 anos de formados, que vai ter alguma abordagem ali que a gente não vai saber dominar, e aí vai ligar para um colega, como é que eu abordo isso? Ou para o supervisor, como que eu menciono isso? Ou na terapia, né? Sim. E aí, às vezes, eu faço isso, mas muito difícil isso acontecer, graças a Deus. Meus pais são participativos, porque quando eu comecei a atuar sozinha, de maneira autônoma, o meu foco foi trazer os pais mais próximos, de maneira, assim, a dar treinamento para eles, né, a fazer uma orientação mais próxima, tecnicamente, não só acolhê-los, entendeu? Mas isso que tu traz, Cal, é algo bem legal para a gente pensar. Por quê? Porque na nossa época de formação, por exemplo, essa visão mais próxima dos pais, sem o comprometimento do trabalho, era algo que a gente não conseguia visualizar, lembra? Então, sim, a gente sempre tinha que manter um certo distanciamento do nosso paciente. Então, quando a gente entra nesse cenário, que foi uma coisa também que eu descobri, que era possível com técnica, né, que você não compromete seu trabalho, e aí tomara que essas novas turmas não... Bom, mas depende muito da abordagem, enfim. Mas nós tivemos algo muito, muito assim, como fala, muito contemporâneo, é algo de 2017, mas assim, do tempo da antiguidade, né? Em que a gente tinha, né, que manter essa relação distante do paciente, porque parece que a gente estava ferindo o código de ética. Né? Então, e na verdade, quando você mantém essas relações um pouco próximas, você pega muitos ganchos que você consegue. Isso daqui está interferindo na terapia. Isso daqui apareceu tal dia. E aí, porque as crianças refletem muito os comportamentos dos pais, né? E aí acaba ajudando, às vezes, no tratamento também. Sim, porque ainda, gente, tem visões, assim, não tem problema nenhum, é o que eu sempre digo. Vocês estão na formação, então vocês estão vendo um leque de possibilidades. Vocês vão ver várias abordagens, então várias formas de se pensar, de intervir, né? Então ainda tem hoje concepções de que se você manter essa proximidade, você tem uma tendência a algo, né? Você quer ganhar algo. Isso acontece de maneira real, né? Mas não é assim, não são todas que concebem da mesma forma, né? Então, assim, isso é possível, sim, de você manter uma proximidade dependendo da sua atuação e que isso não interfira no seu trabalho, pelo contrário, né? Só se mantém. E para mim, igual eu mencionei, por ser um trabalho intensivo, eu estou com as famílias todos os dias. Eu vejo meus pacientes praticamente todos os dias. Ou 4 anos mínimo. Então, assim, não tem como você recusar um bolinho que a mãe foi na padaria e comprou. Acaba se tornando um vínculo mais próximo, né? Amiga, né? Mas tem clínicas ainda que insistem nisso, né, amiga? Vai na casa e mantém um distanciamento. Existem. Porra.
Existe isso, né? Vai lá, né? E seja um móvel, assim, não interaja. Faça a intervenção, Não mas não beba água, faça assim. Isso mesmo. Isso mesmo. E é algo muito complicado, às vezes até para o terapeuta entender essa dupla mensagem. Eu preciso ser espontâneo, como é que eu trabalho com espontaneidade e criatividade, mas eu sou travado no espaço com uma série de regras que são postas aí no meu ambiente de trabalho. Por isso que é bom a gente ser curioso, né? Da gente procurar. Porque comigo também, não é nem que eu fui curiosa com código de ética. Eu sempre fui muito questionadora em relação às coisas e eu sou muito observadora também em parâmetros institucionais. Então, eu ia para os congressos, eu ia para cursos intensivos em outras instituições, eu tentava entender todo o funcionamento daquela instituição e eu ficava me perguntando, mas por que tal clínica que eu trabalho é dessa forma? Né? E aí eu fui vendo até que ponto era bom para mim, né? Estar naquele ambiente, que a gente tem que estar atenta a isso também, né? Sim, sim. Bom, gente, alguma questão? Alguém tem alguma dúvida? Aproveitem a presença da Cauana. Não? Nós falamos bem brevemente sobre as metáforas e analogias, né? Será que ficou compreensível? Já fui pesquisar aqui o ABA. Tá com dúvida? Tá com dúvida? Aproveita a Cauana. Por que ela utiliza aba? Para que ela utiliza aba? Para que ela utiliza... Eu queria conhecer, porque quando eu entrei, ela só falou a sigla. Eu falei, não, peraí, deixa eu pesquisar, entendeu? Eu tenho muito interesse nessa área, porque eu trabalho com pacientes especiais. Então, eu tenho interesse na psicologia também de trabalhar nessa área. Luciana, que está falando, né? Isso. Interessante, Luciana. Você é estudante de psicologia? Sim. Sim, eu sou assistente social formada, eu sou na área, tenho 20 anos que eu me formei e trabalho no Centro de Odontologia para Pacientes Especiais do Estado. Uhum. E agora estou no 4º semestre da psicologia. Maravilha. Muito bom. Então, a ABA é a análise do comportamento aplicada, né? Uma das abordagens que a gente estuda na graduação, que comprovado cientificamente que tem mais resultados no tratamento do autismo. Então, hoje em dia é o mais indicado, tanto o ABA quanto o modelo Denver de intervenção precoce, que vem para essas crianças menores, mas assim, exige uma avaliação individual, né? Que cada sujeito corresponde melhor a uma intervenção. Mas utiliza-se dos princípios da análise do comportamento também, que igual eu mencionei, a gente observa o comportamento, né, faz as testagens e utiliza os reforçadores. Então, a gente instala os comportamentos em média de 3 a 6 meses nas repetições, né? Todos os dias nas sessões eu vou fazer a intervenção em cima daquele plano de intervenção. E aí, deu 3 meses, eu faço a reavaliação desse paciente, vejo o que ele conseguiu atingir e o que ele não conseguiu. O que ele não conseguiu, a gente mantém no plano e o que está aprendido, aprendeu, né? E aí tem as podas neurais, tem as possibilidades de regressões, que o autismo tem, né, infelizmente. E aí a gente está em reavaliações com esses pacientes de 3 em 3 meses, né? Em reuniões de equipe multidisciplinares, em troca com os pais, porque os pacientes discriminam muito bem também as pessoas. Então, às vezes, o paciente responde comigo, mas a Daniele vai lá e faz a intervenção muito parecida, utilizando os mesmos reforçadores, e ele não responde. E aí a gente tem que fazer análise clínica. O que aconteceu, né? É de ordem fisiológica, ou ele está discriminando a pessoa. Então, assim, é bem, bem amplo, mas o princípio básico da intervenção é a análise do comportamento aplicado, e aí a gente estuda bastante as características do autismo, né, para compreender, porque é um diagnóstico bem complexo, então a gente tem que analisar o que de fato é comportamento, o que de fato é desregulação sensorial, acho que não mencionei, mas eles fazem tratamento com terapeutas ocupacionais também. Enfim,
e os próprios marcos do desenvolvimento, né? Os processos psicológicos básicos que vai dar auxílio para a gente compreender tudo isso. Quais são os profissionais que formam a equipe? Então, na equipe, em geral, são psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educador físico ou fisioterapeuta, musicoterapeutas, psicopedagogas e médicos. Acho que é isso. 8 profissionais. E aí depende de cada criança. Tem crianças que têm uma questão de regulação sensorial um pouco melhor, então eles fazem acompanhamento 1 vez por semana, outros fazem 3 vezes por semana, fono também. Agora, a parte comportamental, a gente fica no mínimo 10 horas por semana com cada criança. Gente, mais alguma dúvida? Alguém queria aproveitar a presença de Cauana, porque depois eu conseguir 1 hora com ela tá difícil. Ai, nem me fala, eu falei que eu não ia marcar nada essa semana, né? Quando eu vi, chocou minha agenda, hoje e sexta-feira. Não, ai, tá vazia. Você fala, não, é porque eu fiz cartinha. Tem horário vago. Ops, marquei 2 ao mesmo tempo. Ah, já tá seguindo Gente, você. tá seguindo você no Instagram. Aqui, eu vou mandar e prometo que vou melhorar a minha comunicação no Instagram. Mas eu tenho o Instagram profissional, que é da Clínica Origami, tenho do Parque Mundo Colorido também, que é o projeto social que eu mencionei para vocês no início. E aí, se quiserem anotar meu telefone ou pegar com a Dani também, é 98121 7514. 981 21 7514. 75, amiga? Isso, 7514. Tá no chat. Isso, e aí quem tiver interesse em estar conhecendo melhor sobre a área, né, sobre a prática de tudo isso, como que a gente trabalha, eu convido vocês a estar conhecendo, porque assim, igual a gente tem falado, é um diagnóstico que tem expandido, né, que tem se tornado mais acessível, o tratamento, enfim, então, quem sabe pode vir surgir alguma oportunidade de trabalho e a gente vai mantendo esse contato também. Ok. Aqui tem alunos, Cal, do 4º e do 3º. Uhum. Então, ano que vem já, Amiga, 5º e 6º. 5º e 6º já tem estágios práticos, né? Mas assim, na nossa época, eu lembro que eu ficava doida atrás de pessoas para fazer serviço voluntário, que queria estar na prática, porque, gente, é tão diferente a teoria, né? A instituição em si. Eu não sei se a gente teve uma experiência nunca aversiva, para nós era tudo impossível, parece. Tudo rígido, a gente queria fazer burocrático. Tudo muito rígido. Então, hoje, se uma pessoa falasse para mim, gente, vai lá conhecer a prática, né? Ter noção como que está o mercado disso, nossa, eu não pensaria 2 vezes. Então, assim, estão convidados, estou à disposição para quem quiser marcar, conversar também, né? Enfim, tirar mais dúvidas. Aí, aproveitem. O Luiz que gosta muito, o Luiz que gosta muito, sempre fala, né, Luiz? Aí, Luiz. Aí a deixa, né? Aí, Luiz. Não prometo responder o WhatsApp rápido, mas assim, eu respondo. Um dia ela aparece. Bacana. Não, ela é muito solícita. É uma profissional incrível, né? Eu acho que é uma coisa assim, não sei, eu sou muito acadêmica, então eu fico pensando, né? Às vezes a academia ela nos experiencia oportunidades, né? Ela nos dá oportunidades de conhecer coisas, de se identificar com o campo, e é isso que vocês, enquanto estudantes, têm que aproveitar. Se surge a oportunidade, por que não?
né? Às vezes é uma coisa que vocês vão se interessar. Na nossa época não tinha, acho que o máximo que era para ecoterapia, né? Eu falava assim, eu não vou ir pro sol de jeito. Exatamente. Outras instituições, nossa, era processo seletivo, com fila, super rígido, né? Naquela época não tinha nem indicações, porque era muito restrito a psicologia, né? A psicologia veio se dar assim melhor